que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, descrita em Apocalipse, no capítulo 6, o Cordeiro Jesus tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros para a terra. Bom, o livro de Apocalipse, ele tem muitos simbolismos. Grande parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse, ela é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestas no fim dos tempos. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras, que em alguns casos trazem explicações claras a seu respeito, como por exemplo, os 4 seres viventes. Está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículos 6 a 8. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. No relato dos 4 cavaleiros, podemos interpretar alguns símbolos aparentemente claros pelo seu contexto. Símbolos do Apocalipse: selo, secreto, chancela, garantia; cordeiro, Jesus Cristo; cavalo, força, velocidade; coroa, reino, governo; balança, comércio; cavalo branco, vitória; cavalo vermelho, guerra; cavalo preto, fome; cavalo amarelo, morte. Vamos falar sobre o primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco e com uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Apocalipse 6, 1 a 2. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse 19, 11. Outras pensam que é o anticristo, que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. Nós cremos que este cavaleiro do cavalo branco se refere ao anticristo, que ele vem primeiro que os demais. O segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Isso está descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 ao 4. A espada e a cor vermelha representam a morte, sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveriam guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece uma voz, diz o preço da comida nesse tempo. Isso descrito em Apocalipse, capítulo 5 ou 6.
Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentarem suas famílias. Também poderá representar crise econômica. E por fim, o quarto cavaleiro. Ele monta um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte. E o Hades, que quer dizer inferno, o segue de perto. Isso está descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 ao 8. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é, a morte. O último cavaleiro, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar 1/4 da terra. Quando vão aparecer os quatro cavaleiros do Apocalipse? Não sabemos quando os quatro cavaleiros vão aparecer. Alguns pensam que já apareceram ou vão aparecendo ao longo da história até culminar o fim. Outras pensam que ainda vão aparecer somente no fim. Mas trata-se de uma verdade que só Deus sabe. Nesse sentido, temos de ter humildade para aceitar que há interpretações complexas e alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentar determinar eventos nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitas especulações, pois há algumas figuras apocalípticas passíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. Mas, de modo geral, precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro, e que, assim, os seus símbolos devem ser entendidos a partir deste estilo literário. Quanto ao que não é explicado com clareza pelo contexto bíblico, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. O mais importante saber é que os quatro cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo, por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo. O que aprender com essas imagens e símbolos apocalípticos? Apesar de se tratar de um tema bastante complexo, os ensinos bíblicos acerca do fim devem encorajar aos cristãos na sua caminhada de fé, amor e obediência a Deus até o fim. Também servem de alerta para os descrentes, de como serão julgados e punidos no final dos tempos. O Senhor Jesus Cristo virá outra vez aqui, em poder e glória, para buscar o seu povo amado e julgar vivos e mortos. Nessas figuras mais específicas do Apocalipse 6, os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Jesus. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus. No tempo determinado por ele, os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Nessa guerra final, já consumada na cruz, o maligno e seus seguidores serão castigados pelos seus pecados. Haverá grande tribulação no cumprimento dessas profecias. Os selos falam da autenticidade do conteúdo revelado na palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos e dignos de toda a aceitação. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda a confiança. Ele tem toda a autoridade dos céus e na terra e é quem abre os selos. Ele exercerá juízo e justiça no cumprimento de todos os decretos de Deus. Com isso em mente, precisamos atempadamente aceitar a oferta de salvação e perdão dados por Deus em Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, busque conhecer o plano de Deus para a salvação através da Bíblia Sagrada. Confie em Cristo e prepare-se para o fim.